Gente, bom dia novamente. Alguns de vocês receberam um papelzinho que daqui a pouco vocês vão usar. Na verdade, eu quero dar um minutinho para vocês darem uma lida no que vocês receberam. Alguns só receberam, acho que 6 pessoas. E depois eu quero que você comente sobre isso que você recebeu. Tá bom? Daqui a pouquinho. Tá? Então, um minuto para você pensar. Isso tudo relacionado ao nosso tema, que é testemunho, um desafio à ação. Tá? Um desafio à ação. Então, o estudo de hoje ele tem como objetivo que a gente entenda a questão da importância do testemunho cristão, e que é um desafio, nos dias de hoje, testemunhar daquilo que cremos, e também entender que o testemunho não está limitado apenas aquilo que falamos, aquilo que dizemos, mas também o testemunho está atrelado também às nossas ações, às nossas reações, o nosso viver diário, a nossa conduta para com os outros ao nosso redor. Então, o testemunho, com certeza, nos dias de hoje, é um desafio para todos nós. E pensando nisso, eu queria trazer alguns versículos que trazem para a gente esse norte quanto à questão da importância de testemunharmos. Alguém lê para a gente Atos 1:8, que está projetado aqui. Então, alguém pode ler bem alto e bem bonito, com uma voz bonita aí. Então, muito bem. Nós temos visto e lido esse verso algumas vezes, temos estudado o livro de Atos nos domingos à noite, e só para relembrar, nesse contexto, Jesus está bem próximo de voltar para o céu. Ele dá aqui as suas últimas instruções aos seus discípulos. E, aparentemente, a preocupação dos discípulos naquele momento era com o reino de Deus aqui na terra. Tanto é que eles perguntam para Jesus: Jesus, quando é que o Senhor vai restaurar o reino aqui? E Jesus meio que barra essa pergunta deles e fala assim para eles: vocês não precisam se preocupar com isso. Não vos compete saber isso. Vocês receberão o Espírito Santo, aí começa o versículo, a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o que é que Jesus quer dizer? Que a importância que eles deveriam dar à questão de serem testemunhas. E parece que é algo automático. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, você passa a ser uma testemunha desse Deus. Então, a última instrução de Jesus aqui na terra para os seus discípulos foi que eles fossem testemunhas em todos os lugares. Eu fico imaginando aquela pessoa, a gente vê isso em filmes, eu nunca vi pessoalmente, espero não ver, mas enfim, a gente vê isso em filme, aquela pessoa que está prestes a morrer, que sabe que vai morrer, que chama os seus filhos e que diz algo que ele acha que é importante que os seus filhos façam. Então eu fico imaginando que Jesus fez mais ou menos alguma coisa assim, quando ele reúne seus discípulos e fala: vocês receberão o Espírito Santo, e a partir daí, a partir desse momento, vocês serão minhas testemunhas aqui e acolá, em todos os lugares da terra, até os confins da terra. Então Jesus, ele dá essas últimas instruções, porque acredito eu que era algo que Jesus considerava muito importante e que seus discípulos precisavam realmente colocar isso em prática no seu dia a dia. Tá bom? Passou aqui não, né? Outra pessoa, Mateus 5,16. Outra voz bonita aí. Hoje eu quero ouvir muito as vozes de vocês. Vamos lá? Muito bem. Aqui o contexto que a gente tem em Mateus capítulo 5 é de Jesus ensinando no sermão da montanha. E Jesus identifica também a necessidade que os seus discípulos testemunhassem agora, não de uma forma falada, mas através do seu comportamento, através das boas obras dos discípulos. Então, quando a gente pensa que precisamos praticar boas obras, nós precisamos entender que o testemunhar também faz parte desse pacote de boas obras que nós devemos praticar no nosso dia a dia. Não só a ação social por si, mas a ação como instrumento de testemunho
daquilo que nós somos. Vamos pensar agora na realidade que temos no Brasil, no Rio Grande do Sul, das chuvas. Com certeza nós temos muitos irmãos nossos que sofreram com essa situação das fortes chuvas ali no sul. Com certeza temos pessoas que não são crentes também. E qual tem sido e qual será a ação da igreja perante essa realidade? Só orar? Orar é importante. Aqui a gente, de forma alguma, está tirando o mérito e a importância da oração. Mas precisamos, como igreja, fazer alguma coisa, praticar alguma coisa para que essa ajuda também chegue até eles e que essa ajuda seja uma forma de testemunho de nós, como igreja de Cristo, que temos a visão de alcançar as pessoas. Então, assim resplandeça a vossa luz diante de quê? Dos homens. A luz, ela só resplandece nas trevas. Então, nós vamos resplandecer para quê? Para que vejam, para quê? Para que as trevas, para que o mundo perdido vejam as vossas boas obras e assim possam glorificar ao Deus, ao vosso Pai que está nos céus. Eu fico lembrando do Salmo 126, quando fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Um versículo antes fala assim: e se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. As nações vizinhas estavam reconhecendo que Deus tinha feito grandes coisas pelo povo de Israel. Isso é testemunho. Os nossos vizinhos, a sociedade, as pessoas com as quais nós trabalhamos, com as quais nós convivemos, elas percebem que Deus tem feito grandes coisas em nós, por nós, através de nós, e é por isso que estamos alegres, é por isso que nós estamos felizes. E aí o salmista fala: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então aquilo que fazemos, as obras das nossas mãos, também servem como testemunho para uma sociedade caída. Outra voz bonita aí, 1 Pedro 3, versículo 15. Então, muito bem, nesse versículo é que Pedro faz. Ele encoraja os cristãos a manterem Cristo no coração, mas também a se manterem preparados para termos resposta a qualquer que nos pedir a razão da nossa fé. Por que você é crente? Por que você crê em Deus? Por que você vai para a igreja todos os domingos? Por que você, ao invés de ir para tal lugar, você prefere estar num culto domingo à noite? Então, são perguntas que podem surgir e que nós, como cristãos, precisamos estar preparados para qualquer que nos pedir a razão da nossa fé, a razão da esperança que nós temos. Temos esperança? Temos. A gente estava conversando na Koinonia na quinta-feira, que Sérgio perdeu, né? A Koinonia, a gente estava falando sobre a questão da esperança que nós temos e muitas pessoas têm esperança nessa vida. Você vai ser curado aqui, você vai receber aqui, você vai enriquecer aqui. E a Bíblia em nenhum momento nos garante isso, que vamos receber as recompensas e as bênçãos nessa terra. Mas ela nos garante que vamos receber a recompensa e as bênçãos no céu. É essa a esperança que nós temos. E tem um versículo que fala que se a nossa esperança só se limita às coisas dessa vida, então é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Então nós temos esperança e precisamos ter respostas a qualquer que nos pedir a razão dessa esperança. Por que eu creio? Por que eu estou contente mesmo com tudo que estou passando? Por quê? Porque eu tenho esperança de que um dia eu vou estar com Deus livre de doenças, livre de pecado, livre de consequências, enfim, livre de qualquer coisa ruim. Então essa é a nossa esperança e precisamos também manifestar essa esperança às outras pessoas e responder quando elas nos perguntarem. Tiago 2, 14 e 17, está aí voltando também a questão das boas obras. Outra pessoa pode ler? Muito bem, a gente conhece a história do livro de Tiago e a importância que Tiago dá para a questão da manifestação da nossa fé através de quê? Das obras. Aqui em momento algum, vale sempre lembrar
que Tiago não está colocando a obra como pré-requisito para a salvação. Não. Mas o que Tiago está dizendo é que as nossas obras manifestam a nossa fé. Então, nós precisamos exercer as obras. E, como nós já falamos, as obras também podem ser exercidas na forma de testemunhar de Cristo. E aí são diversas formas que a gente pode fazer isso. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu gosto sempre do versículo que fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu sempre falo, Deus amou e Deus mostrou o seu amor. Deus amou e Deus deu provas do seu amor. Então, se a gente diz que ama a Deus, se a gente diz que ama as pessoas ao nosso redor, se a gente diz que ama as pessoas que convivem conosco, a gente também precisa dar provas desse amor através do nosso testemunho, através da vontade que a gente deve ter de alcançar essas pessoas, para que essas pessoas também possam andar e trilhar no caminho do Senhor. Então, o amor ele não pode ser só de palavras, ainda que ouvir um eu te amo é muito bonito, muito gostoso, mas ele precisa ser praticado, precisa ser exercitado no nosso dia a dia, tá bom? Então, a palavra testemunhar, biblicamente, ela tem vários significados. Eu trouxe aqui para vocês alguns desses significados, né? Dar testemunho de Deus, testemunhar de Cristo, viver como testemunho e também testemunhar com palavras e ações. Então, primeiro pensando na questão de testemunhar de Deus, talvez seja o significado, digamos assim, mais fundamental, que é declarar e testemunhar o quê? Das evidências de que Deus existe, das suas obras, dos seus atributos, do caráter de Deus, daquilo que Ele é e daquilo que Ele se tornou em nossa vida. Porque a questão do testemunho tem muito a ver não só com um conceito, mas com a transformação que Ele fez na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Então, é testemunhar de Deus. Quando a gente fala de testemunhar de Cristo, se refere a dar testemunho sobre a pessoa de Cristo, sobre a encarnação dele, sobre Deus humano, mas Deus divino, Deus que é 100% um homem, Jesus que é 100% Deus e que é 100% homem, né, a sua ressurreição, a obra que ele fez para que nós pudéssemos ser salvos. Então, é testemunhar daquilo que Cristo fez. Também a palavra testemunhar tem a ver com viver como testemunho, ou seja, a minha vida, ela é um testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Cristo fez na minha vida, a transformação que Deus fez, que Deus realizou. Antes eu era uma pessoa, hoje sou uma outra pessoa. Passei pelo processo de conversão, estava andando por um caminho, mas através de Cristo, através da obra de Cristo na minha vida, através da obra de Deus, eu me saí daquele caminho, estou trilhando nos caminhos de Deus. Então, a minha vida ser um testemunho. E também tem a questão de testemunhar com palavras e ações. Então, como nós já falamos, o testemunho ele não se limita às palavras, mas também precisa ter ações, e eu sempre gosto de acrescentar ações e reações. E reações. Porque a gente precisa reagir ao pecado. A forma como nós reagimos diz muito daquilo que somos. Não é verdade? Imagine uma pessoa que passa com você, e aqui em Paulo Afonso é quase todo dia isso acontece, né? Passa com a moto bem na frente do seu carro. A sua reação vai lhe dizer muito do que você é. A minha reação também. E eu não vou nem dizer aqui quais são as minhas reações para vocês não irem para casa mais cedo. Mas, enfim, precisamos entender que a questão do testemunho também envolve as nossas palavras, as nossas reações e também as nossas reações. Alguém aqui lembra de alguma pessoa que foi tão importante para você e que talvez você se converteu através do testemunho dessa pessoa? Eu não tenho essa experiência porque eu estou na igreja desde pequeno
Embora, como eu não tive pai presente na minha vida, eu acabei me espelhando em várias pessoas que eu adotei como pai. Eu mesmo adotava. Então, eu pegava uma aqui, né, aquela pessoa, adotava como pai, pegava aquele outro. Então, eu fui tendo várias referências de pessoas que testemunhavam um verdadeiro evangelho e que eu falei, não, eu quero ser igual a essa pessoa. Então, foram as minhas referências e eu posso dizer que realmente foram pessoas que tiveram uma vida de testemunho. Não apenas falaram, mas praticaram o verdadeiro evangelho. Diga, Paulo. Exato, eu ia tocar nesse assunto, da questão do corpo de Cristo, né? A gente precisa se edificar, né? A gente precisa trazer e produzir o crescimento na vida do irmão. E isso é testemunho. Né? Às vezes eu vejo alguém passando por uma dificuldade tão grande e eu penso assim, poxa, como é que aquele irmão consegue passar por isso? Então, serve de testemunho. Né? E ao mesmo tempo lembrar que nós estamos sendo observados o tempo todo. Né? O tempo todo. Tanto pelas pessoas da igreja, quanto pelas pessoas de fora. Então, o tempo todo a gente é observado e a gente precisa cuidar com isso, para que a gente possa, no nosso dia a dia, exercer um bom testemunho. Então, a palavra testemunho, então, no grego, existem várias palavras que trazem essa ideia de testemunho. Né? Eu trouxe aqui algumas para você, mártiras, diáconos, martíria, martireu, martiriza, e essa aqui, que é martire, tis altireas, eu não sei falar grego. Enfim, todas elas trazem esse conceito de testemunho. E observe que tem uma palavra aqui que talvez seja bem conhecida. Na verdade, tem duas bem conhecidas, né? Diáconos, né, traz essa ideia de serviço e também de testemunho. Interessante que a palavra hoje, diácono, meio que virou um status. Né? E, biblicamente, diácono é para servir. Servir as mesas, né? Então, hoje virou uma posição de destaque. Os diáconos, e não estou fazendo uma crítica, ao mesmo tempo estou fazendo, sentam na frente, então aquelas cadeiras bonitas para os diáconos sentarem. Enfim, cada igreja tem a sua forma de fazer, mas se só sentar na frente for a função do diácono e dizer eu sou com o diácono da igreja, então tem alguma coisa errada no conceito que ele está tendo, porque a palavra diácono vem de serviço, vem de testemunho. Então, aqui, inclusive, nós podemos ter várias pessoas diáconas que não são, talvez, oficialmente diáconos, mas são diáconos porque servem a Deus e testemunham de Deus. E a palavra mártiras, né, martírio, né, então a palavra testemunho também traz essa questão do martírio, do mártire, da pessoa que está disposta a sofrer por Cristo. A pessoa que está disposta a sofrer até perseguição por Cristo e até a morte ele vai testemunhar e vai declarar a sua fé. Na história da igreja, na igreja primitiva, a gente está cheio de exemplos. Na história atual da igreja cristã atual, ainda nós temos pessoas que estão sendo mortas, sofrendo, porque elas são testemunhas e estão declarando, mesmo na iminência da morte, a sua fé. E nós temos outras palavras na Bíblia, como arauto, embaixadores de Cristo, lá em 2 Coríntios 5, 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, o que é um embaixador? É aquele que representa o reino no outro lugar. Então, o embaixador do Brasil na França, ele está representando o Brasil na França. Então, estou lembrando aqui do nosso tempo de embaixador do rei, né? Que é um grupo de meninos de 9 a 16 anos, que são os embaixadores do rei da Igreja Batista, e a gente decorar esse versículo, né? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, somos embaixadores, somos representantes, somos testemunhas de Deus aqui na terra. A terra não é o nosso lugar. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. 207 do Cantor Cristão. Somos forasteiros aqui. E representamos a Cristo, somos testemunhas de Cristo aqui na terra. Então são outras palavras que trazem essa ideia também de testemunha. Tem cartas de Cristo, lá em Coríntios fala que nós somos cartas de Cristo. Né? Ou seja, estamos representando Cristo. Como hoje, claro, ninguém fala mais de carta, mas é como se fosse um zap de Cristo.
né? Que as pessoas vão olhar para nós e vão ver alguma coisa que vai chamar atenção para a pessoa e para a obra de Cristo. A gente tem estudado nesses domingos a questão de Provérbios, né? O livro de Provérbios. Então, a questão do testemunho, como é que aparece no livro de Provérbios? Provérbios ele vai mais para o lado do testemunho, testemunhar de alguém, testemunhar de uma pessoa, mas existe um versículo que traz muito próximo esse conceito, que é Provérbios capítulo 24, versículo 11, que diz assim: liberta os que estão levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Ainda que a gente entenda que o contexto de Provérbios não é exatamente um contexto, digamos assim, evangelístico, né? Mas nós entendemos, nós podemos tirar esse verso e aplicar na nossa vida. Nós, como crentes, precisamos ter a ideia de que precisamos libertar os que estão sendo levados para a morte. E quem é que está sendo levado para a morte todos os dias? Os pecadores, nós somos pecadores, né? Os perdidos, os pecadores que não reconheceram a Cristo como Salvador. E a Bíblia identifica a necessidade que nós temos, como cristãos, de ter a ação de libertar. Então, quando a gente traz a questão do testemunho em Provérbios, ela está muito ligada também à questão do evangelismo. E eu trago uma pergunta para vocês. Tem como separar testemunho de evangelismo? O que vocês acham? Ainda que elas sejam diferentes, mas elas estão muito interligadas. Porque, mesmo que eu não fale, se eu estou testemunhando, de certa forma eu estou evangelizando aquela pessoa. Quem é que está caminhando para a matança? Para a morte, na verdade. Tem alguma outra versão aí, diferentes, que trazem talvez algum clareamento com relação a esse verso? Livro é um reforço, na verdade. Livros que estão sendo levados para a morte e salvos que cambaleiam indo para serem mortos. É a minha versão. Então, na verdade, é um reforço que ele está dando. Tá? E interessante, versículo 12. Se disseres, não o soubemos, não perceberás aquele que pesa o coração, não saberá aquele que atenta para a tua alma. Então, talvez algumas pessoas usem a desculpa, eu não sei, eu não sabia que ele estava caminhando para a morte. Aí o versículo fala, será que Deus não sabe disso? Que você está tentando se enganar e tentando me enganar dizendo que não sabe? Então traz esse conceito de que Deus sabe. Existe um verso que fala que Deus vai requerer, acho que é Ezequiel que fala, né? Mas tem Ezequiel também. Lê para a gente aí. Conforme suas ações. Então, se você sabe com a pessoa, se você tem a oportunidade, olha como isso é importante, como isso é sério. Se você sabe que determinada pessoa não é salva e você tem a oportunidade de alcançar aquela pessoa, de evangelizar aquela pessoa, de testemunhar para aquela pessoa, então Deus vai requerer de você essa atitude. Então é algo muito sério. É a responsabilidade. Eu acho que em Provérbios, alguém lê para mim Provérbios 3, agora deixa eu só achar, Provérbios não, Ezequiel 3. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O seu sangue da sua mão o requererei. Então, é a mesma coisa dizer isso, né? Então, se temos a oportunidade, 3:18. Então, se temos a oportunidade de alcançar uma pessoa, de falar de Cristo a uma pessoa, e não o fazemos, e aquela pessoa morre na iniquidade dela, a Bíblia fala, ela vai para o inferno. Ela morreu na iniquidade, morreu afastada de Deus. Mas o sangue dessa pessoa vai ser requerido das suas mãos, da minha mão. Então, é muito séria essa questão do testemunho. Muito bem, eu trouxe para vocês algumas frases, e aí eu vou passando aqui. Quem tiver a frase, por favor, leia e comente para a gente o que é que você acha, se você concorda ou não
com essa afirmação que você tem, tá bom? Então, quem tem essa aí? Isso, e qual é o objetivo? Ganhar almas. Então, a ideia de ser barco de pescadores é que nós precisamos ter em mente que nós vamos ser eternos pescadores de homens. Iate é aquela pessoa que está lá só se divertindo, né? Mas o barco de pescadores, eles têm que sair todas as manhãs para pescar, ou às noites também, né? Acho que parece que até é um melhor horário para pescar à noite. Vocês que gostam de pescar. E serviço, né? Então a gente precisa ter ideia que nós não estamos aqui para nos divertir, mas para servir. Ah, pescador, é melhor à noite, né? Não? Ah, a noite é no mar. A noite é no mar, né? Então, nós somos pescadores e não vivendo no clube de iates. Então, a gente precisa pescar pessoas. Aqui a gente precisa entender de duas formas. Primeiro, para nós ela já é uma riqueza, né? Agora, para o próximo, ela está congelada. Então, se ela não for comunicada, passa por ela, morre ali e não acontece nada. Não há uma transformação daquela vida. Então, a ideia é essa de pensar no próximo, na pessoa que não conhece essa riqueza, que precisa ser descongelada, né? Que precisa sair ali da caverna e ser trazida para a luz, né? Então, essa é a ideia aqui dessa frase. Tá bom? Quanto mais se compartilha, mais valiosa ela fica. Muito bem. Essa aqui. Quem tem? E é a questão da durabilidade do sofrimento também, né? Eu posso ser cristão e posso ter a iniciativa de pregar o evangelho, sofrer perseguição por isso e até morrer por isso, mas vai ser aquele momento. Mas imagina uma pessoa que nunca foi evangelizada e ela vai morrer na sua iniquidade, no seu pecado, e ela vai viver eternamente sofrendo. Então, por isso que ela se torna muito mais perigosa. A falta de evangelização é muito mais perigosa do que evangelizar, porque envolve tempo, envolve uma eternidade com Deus ou sem Deus. Tá? E lembrando que, só fazendo uma correção, o sofrimento eterno é individual, né? Então, assim, a pessoa que vai sofrer, eu não vou sofrer pelo meu filho que não se converteu. Ele que vai sofrer as consequências de não ter se convertido, de talvez nunca ter sido evangelizado, enfim. O sofrimento é individual. Próximo. Essa é bem interessante. Qual é esse outro peso que Deus coloca nos ombros? A responsabilidade de ser um cristão. A gente tira o peso do pecado, né? E ao mesmo tempo a gente tem, porque de fato não é fácil ser crente. Mas tem uma coisinha a mais, pensando no que estamos falando aqui. Qual é o peso? O fardo se torna menor é dividir a vida. Isso. Então, esse peso é a responsabilidade que a gente tem de evangelizar, de testemunhar, de passar para o outro, né? De dividir aquilo que a gente um dia recebeu, né? Então, esse é um peso que a gente tem e que a gente precisa, recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E a gente tem por obrigação De compartilhar. Muito bom. É a escolha da dificuldade. Uhum. Esse aqui. Faço. Tá bom, já perdoei. Ó, coração, para coração. É a segunda que eu sou mais da pedagogia do afeto. E esse aqui eu cresci nesse negócio. Você não crê em Jesus, vai para o inferno. Isso. Mas ajudando você a Sim. esse negócio. Então a frase é muito clara no sentido assim, de que se a gente lembrasse todos os dias que o inferno existe e que as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem ir para o inferno, a gente deveria se motivar a ter atitudes de testemunhar e de evangelizar mais. Acho que a ideia é essa.
Agora, você falando essa questão da teologia do medo, eu estava estudando na questão de cultura, existem povos que elas só vão aceitar a Cristo ou aceitar a mensagem pelo medo. Se você falar de forma boazinha, elas não vão. Então, até nisso, culturas diferentes, eles trazem essa questão dessas informações. Então, eu que trabalhei no meio dos índios, então a gente precisava estudar como aquele povo aprendia. Então, se eu falasse só de coisas boas, não ia funcionar. Eu precisava falar de inferno, parece que eu tinha que falar mais do diabo que de Deus, para que a pessoa, mas era a forma daquela cultura aprender.